4 de maio de 2022, 7h30 da manhã. Foi quando ocorreu uma reunião no gabinete da presidência entre Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No dia anterior ao encontro, um e-mail foi enviado para o ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, com o título Agenda Confidencial do Presidente da República. 2 horas depois do encontro, aconteceu a reunião do Copom. Na ocasião, a taxa Selic foi elevada em 1 ponto percentual. Por resolução do próprio BC, integrantes do Copom não podem emitir declarações sobre a reunião e nem se encontrar com pessoas que possam ter interesse ou influenciar nas decisões do comitê. E Bolsonaro tinha, em seu norte, um interesse: a campanha eleitoral pela reeleição e uma pressão para a derrubada da inflação. Eventualmente caiu os juros. O senador Cid Gomes trouxe ao debate a relação entre o aumento da taxa de juros e a dívida pública, mostrando que quanto mais altos os juros, maior será a dívida do governo federal. E disse que se o Brasil tivesse uma taxa de juros igual à dos Estados Unidos, que está em 4,5%, teria economizado 510 bilhões de reais em pagamento da dívida. A política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. Campos Neto passou a ter, desde janeiro de 2023, uma queda de braço com o presidente Lula, numa empreitada para baixar a Selic. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer. Quanto mais independente for o BC, mais eficaz, é o que diz Campos Neto. E bate na tecla de que as decisões são meramente técnicas. Na hora de estabelecer os juros. Nós olhamos a inflação corrente. Então, como que está a inflação corrente? Quais são os aspectos da inflação corrente que chamam a atenção? Se tem alguma coisa na inflação corrente que nos permite ver a inflação futura. Nós olhamos a capacidade da economia de crescer sem gerar inflação. Então, a gente, por exemplo, vê que tiveram várias reformas que foram feitas que melhoram essa capacidade. A gente chama isso de ato do produto. E a gente olha a expectativa de inflação. Para afastar as críticas de que a taxa de juros... No dia 2 de agosto, a reunião do Comitê de Política Monetária decidiu cortar a taxa básica de juros do país em 0,5 ponto percentual, com voto de Minerva do próprio Campos Neto. No dia 10 de agosto, o presidente do BC disse que o Banco Central se tornou alvo de uma narrativa. Quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, a gente vai dar um mergulho em uma temática, uma notícia do dia e trazer, claro, todos os detalhes para você. Hoje nós vamos falar principalmente sobre a reunião secreta do presidente do Banco Central e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai conversar com o André Roncalha, que é economista e também professor da Unifesp. Roncalha, muito bom, prazer falar com você. Bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Todo prazer é todo meu, Gabi. É uma honra estar aqui com você nessa primeira semana aqui tão importante. Exatamente, estreando aqui no Em Detalhes na nossa primeira semana, uma honra para a gente também. Roncalha, vamos começar falando desse assunto bastante complicado para o presidente do Banco Central, que foi essa reunião que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não estava na agenda oficial de nenhum dos dois. Primeiro, Roncalha, tem a ver também com um período de silêncio, né? Quer dizer, o presidente do BC não poderia fazer essa reunião no período que ele fez, que foi exatamente antes da reunião do Copom. Por que ele não poderia ter feito essa reunião? E qual é o nível de gravidade que a gente está conversando aqui? Então vamos começar com a máxima
que mais importante do que a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então esse ditado já milenar, ele vale e se aplica a toda instituição que precisa projetar uma credibilidade, projetar um decoro, né, um comportamento, principalmente a um representante dessa instituição. A chave do controle da inflação é exatamente a comunicação, é exatamente a credibilidade. Então, o Roberto Campos Neto, ao atuar dessa maneira, ele faz um grande desserviço, né, à credibilidade do Banco Central, e por mais que haja formas de justificar, Gabi, e certamente as há, eu não acho que foi adequada essa reunião. Então vamos dizer, o período de silêncio que obriga todos os integrantes do Conselho de Política Monetária, 6 dias antes da reunião, a não mais darem entrevistas, não se pronunciarem mais sobre o cupom, ele não requer e nem proíbe que haja reuniões das autoridades, principalmente o presidente do Banco Central, com outras autoridades políticas. O problema não é esse, o problema é na confidencialidade desta reunião, de maneira injustificável, exatamente numa semana fundamental, que é a semana de definição de taxa de juros por parte do Conselho de Política Monetária. Então, ainda que não haja necessariamente, isso é uma questão em aberto, tá? Eu não sou jurista para dizer isso, mas ainda que não necessariamente isso seja ilegal, é certamente algo que abala a credibilidade e, na minha visão, adiciona mais um elemento na longa lista de violações que o presidente do Banco Central vem cometendo com relação ao Estatuto da Autonomia da instituição, que deveria ser resguardada, na minha visão, de uma maneira mais cuidadosa. Sem dúvida, essa é uma norma do Banco Central. Na verdade, com gestores, com a administração pública, não é vedado fazer essa reunião. Por outro lado, empresários ou qualquer pessoa que tenha algum tipo de influência, que possa vir a ter uma influência na reunião do Copom, não poderia existir essa reunião. E o presidente não deixa de ser uma autoridade, quer dizer, poderia sim ter alguma influência. E outra ponderação que algumas pessoas que defendem, o próprio Roberto Campos Neto, é de que, na verdade, a taxa depois foi elevada depois dessa reunião. Ou seja, então o ex-presidente Bolsonaro não teria tido alguma influência que pudesse, né, favorecer, vamos dizer assim, o presidente da República. Ainda assim, é bastante questionável. Quer dizer, então por que a reunião foi confidencial? E ainda assim, ele poderia ter uma influência, né? Apesar de não ter tido essa queda na taxa de juros, ainda assim, isso poderia ter acontecido. E se tivesse acontecido, seria bastante questionável, né, Roncalha? Então, vamos analisar as implicações disso, porque talvez até mais importante de saber se foi ilegal ou não dentro dos ditames do Estatuto da Autonomia, é importante entender qual que é a implicação. Porque um presidente da República que às 7h30 da manhã recebe uma informação potencialmente privilegiada na medida em que a gente não sabe o que foi discutido nessa reunião. Então, dado todo o comportamento do Bolsonaro e do Campos Neto na de eleição, eu já vou pressupondo o pior. Se das 7h30 às 8h da manhã, antes da decisão do Copom, Roberto Campos Neto avisa, insinua ou sugere, né, uma elevação da taxa de juros, o presidente Bolsonaro tem o dia inteiro, uma informação privilegiada que lhe faculta tomar decisões no mercado de ativos, divulgar essas informações para pessoas próximas a eles que podem formar posições no mercado de ativos de renda fixa ou desfazer-se de posições no mercado de renda fixa e lucrar tremendamente com essa informação. Se ninguém sabia qual iria ser a decisão, então existe um espaço de enriquecimento ilícito que ocorre por meio de tráfico de informação privilegiada num contexto de uma reunião secreta. Tudo isso eu estou colocando como condicionantes, porque a gente não sabe se isso aconteceu. Mas o espaço... E não vai saber também, né? Porque estava como confidencial essa reunião. Isso, a oportunidade estava ali. E esse é o ponto. Se a oportunidade foi aproveitada, talvez valesse uma investigação. Tá certo. E, bom, o próprio Banco Central depois se pronunciou, disse que nenhum tema relativo ao Copom foi tratado durante esse encontro. Foi uma resposta protocolar. De qualquer forma, como você disse,
essas informações poderiam ter sido utilizadas em benefício próprio ou a aliados do presidente Bolsonaro, e isso eu acho, não sei se mais grave, mas eu acho que é tão grave quanto essa reunião ter sido confidencial nesse período que, teoricamente, o presidente do BC não poderia ter conversado com ninguém que pudesse ter alguma influência na queda ou no aumento da taxa de juros, né? Então vamos, ser bem sinceros e francos aqui. O Roberto Campos Neto, ele vem soltando essas informações em reuniões privadas de uma maneira muito escancarada, o que revela o sentimento de impunidade que ele tem, em que basicamente ele está blindado. Está blindado pelas forças políticas conservadoras no Congresso, está blindado porque existe todo um conjunto de forças no rentismo brasileiro, que são os grandes lucradores com essa taxa de juros muito elevada, e ele então se sente à vontade para fazer coisas que nenhum banqueiro central em outros países faria. Então, primeiro, ele se sente à vontade de falar sobre a política fiscal do governo. Roberto Campos Neto faz palestra na Faria Lima e nas gestoras de riqueza mundo afora com uma maior frequência, talvez várias vezes durante a semana. E muitas vezes a gente nem sabe o que ele diz. Em reuniões privadas, Gabi, ele frequentemente fala sobre o Copom. Então, tanto a Globo News já divulgou isso, quanto a própria reportagem da Piauí sobre a ascensão do Haddad, que tem ali um trecho sobre a relação dele com o Roberto Campos Neto, insinua que numa reunião com o Grupo Esfera, aquele grupo de empresários conservadores, ele falou que a taxa de juros não iria cair antes de agosto. Ou seja, como que o presidente do Banco Central, em reuniões privadas, está falando com empresários sobre o que vai acontecer com o Copom? Informação privilegiada, então? Na minha visão, isso é literalmente tráfico de informação privilegiada. Exatamente. Eu acho bastante importante a gente pontuar isso, porque eu acho que essa informação ficou um pouco perdida ali. A gente teve um monte de notícia envolvendo a família Bolsonaro e Mauro Cid e todo o entorno ali do presidente Jair Bolsonaro, e ela ficou um pouco perdida ali, mas eu acho que é bastante importante. E como você disse, tem um histórico também, né, Roncalha? A gente teve o presidente do BC num grupo de WhatsApp com ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois ele também foi votar com a camiseta, deixando claro ali qual que era a posição política dele, e não vai muito ao encontro do que ele diz, né, que é meramente uma função técnica. Ora, se é, então ele deveria, quer dizer, nenhuma, né, função é meramente técnica, tudo é político, acho que vale fazer essa ponderação. Mas, por outro lado, ele está deixando muito claro qual que é a posição política dele ali, né? Evidente, ele não deveria ter feito essas manifestações, principalmente porque a partir de 2021 ele se torna um presidente autônomo do Banco Central, com mandato fixo, com todo um conjunto de regramentos sobre o comportamento dele, particularmente porque o Banco Central afeta muito a dinâmica dos mercados pelas expressões e comunicados dos seus representantes. Então, para mim, realmente constrangedor e estarrecedor que não haja nenhum questionamento por parte da grande imprensa corporativa que adora celebrar o avanço institucional, principalmente nesse caso do Banco Central, que é o banco, a instituição pública que regula o principal preço da economia, que é a taxa de juros. Então, o comportamento dele claramente político-partidário, claramente enviesado em favor daquele que perdeu as eleições, se mantém depois da virada da troca de governo, e ele atua nas sombras e atua de maneira bastante descarada, tentando defender o indefensável, que é uma taxa de juros de 13,75% ao ano, quando os modelos do Banco Central já sinalizam um espaço muito grande para reduzir a taxa de juros. Então a gente está asfixiando a economia brasileira porque existe uma atuação partidária da parte do presidente do Banco Central, só que com o apoio e com a blindagem de fortes setores da imprensa corporativa e da Faria Lima. Essa é a grande questão, é esse o senso de impunidade que se mantém, porque os interesses que ele defende, que eu chamei de sindicato-rentismo, acabam sendo a proteção principal dele. Mas, na minha visão, a gente deveria atualizar o regime de metas de inflação, deveria regulamentar a autonomia do Banco Central para colocar limites à atuação do presidente, principalmente quando isso afeta e ameaça a própria credibilidade do órgão que ele representa.
E aí, Roncalli, a gente teve esse primeiro resultado positivo, essa sinalização positiva do Copom, em que a palavra final, inclusive, né, o voto, vamos dizer assim, de Minerva foi do próprio presidente do Banco Central. Qual que é a expectativa para a próxima reunião? Essa primeira que aconteceu, inclusive, vale a pena a gente ressaltar que foi a primeira que incluiu nesse grupo, né, de diretores 2 indicados pelo presidente Lula. Exatamente. Então, para as próximas reuniões, ao que tudo indica, a ata da última reunião mostra que há um acordo para reduzir ao ritmo de 0,5 ponto percentual por reunião. A gente está falando aí de uma redução adicional de algo em torno de 1,5%, né, 1,5% até dezembro. O problema qual é, Gabi? A política de preços da Petrobras foi acionada e eles reajustaram o preço dos combustíveis. Quase que prontamente, o presidente do Banco Central já vai a público e diz que o impacto sobre a inflação vai ser de 0,4%. Então, na minha visão, Roberto Campos Neto tá que nem a música Me Dê Motivo, tá procurando motivo para poder justificar ali a manutenção da taxa de juros ou pelo menos desacelerar o ritmo de queda. Ele é um jogador político, a gente não deve subestimar a capacidade dele de atuar politicamente, ele tem muito apoio, né, nas classes endinheiradas do país. E a minha grande dúvida é em que medida ele vai conseguir fazer isso, emplacar essa ideia, na medida em que existem várias forças de preços que estão derrubando a inflação no país. Então pode ser que conforme os efeitos da desoneração eleitoreira que o Bolsonaro fez no ano passado dos tributos sobre combustíveis e energia, conforme ela vai perdendo o efeito, a inflação vai subindo, não porque ela está acelerando agora, é porque o efeito dessas medidas vai diminuindo. Então a minha expectativa é que outras forças moderadoras da inflação vão derrubando a inflação e vão compensando a elevação que esse reajuste da Petrobras sobre a gasolina e o diesel vai ter sobre o índice. E aí com isso tira-se dele essa justificativa para defender uma manutenção da taxa de juros quando o acordo foi de reduzir no ritmo de 0,5 ponto percentual por reunião. E existem outros fatores também que justificam, principalmente justificam a queda. Questão da aprovação do marco fiscal, que deve sair essa semana, o início das discussões e eventual aprovação da reforma tributária, e a gente também, muito possivelmente, tem um cenário recessivo no exterior, com a desaceleração chinesa, a própria elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que deve desaquecer a economia americana. Tudo isso vai ajudar a puxar a inflação para baixo aqui no Brasil, né, pelo menos as expectativas. Então, a minha esperança é que esse conjunto de forças tire dele o motivo que ele precisa para defender e angariar apoio dentro do Copom para manter a taxa Selic nesse patamar absurdo e escorchante da economia. Excelente, eu vou pegar essa carona na inflação que você colocou agora, Roncalha, mas antes eu queria só ressaltar que só aqui no Em Detalhes você ouve o André Roncalha cantando. A gente tem esse privilégio aqui, tá? Só fazer essa observação. Esse foi um furo de reportagem. Foi, exatamente. Só a gente tem isso. Mas, Roncalha, aproveitando que você falou sobre a inflação, o Roberto Campos Neto, ele falou justamente sobre isso, mas ele disse que a inflação deve ter uma alta até o final de 2023. Essa foi a declaração que ele deu, porque ele disse que essa desoneração do preço do combustível no último semestre do ano passado, a gente se lembra, está impactando o índice atual e que quando for retirado da conta a inflação deve subir. Era algo que a gente estava esperando que acontecesse. Ele também disse o seguinte, que esse anúncio aí da Petrobras está levando à piora da expectativa de inflação do mercado. Só para pontuar quais são esses dados, a Petrobras anunciou um aumento de 0,41 centavos no preço da gasolina e de 0,78 no diesel. Então, esse preço médio vai passar a ser de R$ 2,93 por litro para a gasolina e R$ 3,80 para o diesel nas distribuidoras. Só deixando claro qual que foi esse reajuste para quem não pegou as notícias essa semana. Eu vou mostrar para quem está aqui com a gente como é difícil a vida de quem quer diminuir a taxa de juros. No início do ano, o problema era que o governo Lula deveria reonerar os tributos que incidem sobre combustíveis. E aí, Gabi, sabe qual que era a justificativa?
Se ele não reonerasse, as expectativas de inflação iriam desancorar e iam subir por causa do fiscal. Porque aí o governo Lula estaria abrindo mão de receitas, e isso então ameaçaria o resultado fiscal e levaria a uma elevação da inflação. O que o ministro Haddad fez? Foi lá e reonerou parcialmente, gradualmente ao longo do tempo, para não repassar isso para a inflação de maneira muito rápida, muito abrupta. Tudo foi feito de acordo com aquilo que a própria Faria Lima, com aquilo que todo mundo coloca que era necessário para o equilíbrio. O governo faz isso e agora qual que é a justificativa? Não, repassou para preço. Praticou a política de reajuste do preço dos combustíveis e, não, então agora vai subir a inflação, vou ter que subir a taxa de juros de novo. Você entende? Não existe espaço para o bom senso aqui. Porque para onde você corre, existe uma justificativa que diz que a inflação vai fugir do controle. Agora, vamos pôr a bola no chão. A inflação está em 3 pontos, sendo bem relaxado aqui, 3,5% nos últimos 12 meses. Está menos que isso, está 3,16%. Mas vamos imaginar, 3,5% nos últimos 12 meses acumulado. Não tem nenhum cenário possível em que isso vire uma hiperinflação. Não tem nenhum cenário possível em que isso se torne uma inflação de 50% ao ano, de 100% ao ano ou 1.000% ao ano. Não existe esse medo. Não existe qualquer necessidade de se fazer uma sintonia tão restrita da inflação. E é isso que já está no discurso dele. A inflação vai subir, mas vai subir pouco esse ano, porque o Banco Central já escreveu em todas as suas atas que ele está olhando para 2025. Ou seja, 2024 e 2025 é tempo suficiente para a inflação convergir à meta. A gente não precisa fazer esse ajuste draconiano agora. E isso já está muito claro. Então, note como ele instrumentaliza politicamente uma decisão que está alinhada ao que é um plano de governo adequado, um plano de governo que está estabilizando preços da economia, que não está dando cavalo de pau em transatlântico, que não está conferindo subsídio exagerado a absolutamente nenhuma atividade, está literalmente administrando a economia, administrando preços-chave da economia, para que não haja qualquer descontrole. E mesmo assim, mesmo com essas tentativas, a Faria Lima encontra formas, por meio do seu representante maior no Banco Central, que é o sindicalista do rentismo, que é Roberto Campos Neto, encontra motivo para dizer que vai ter que ou desacelerar o ritmo de queda, ou eventualmente até eu não me surpreenderia se defendessem subir a taxa Selic por conta disso. Eu quero acreditar, Gabi, que o bom senso vai prevalecer dentro do Conselho de Política Monetária e que isso não ocorra. Que não haja nenhuma mudança no sentido de elevar a Selic, porque não faz absolutamente nenhum sentido, porque a média da inflação ela está controlada, não tem nenhum risco de desancoragem de inflação no médio e no longo prazo. E aí, para deixar bem claro, porque uma dessas justificativas que ele usa é o setor de serviços, a inflação do setor de serviços. Ele diz que está caindo, mas que muito lentamente, que aí a preocupação seria com isso. A gente pode explicar para quem está nos acompanhando qual que é o impacto disso? Bom, eu acho que se tiver setor de serviços em Marte, ele vai ter inflação elevada, tá? Porque depende de trabalho, e tudo que depende de trabalho acaba tendo um componente elevado de repasse de preço para salário. Então, o setor de serviços que mexe com saúde, com educação, eles têm reajustes automáticos. Todo ano, virou o calendário, passou lá 31 de dezembro, já tem um monte de serviços reajustando seus preços, pelo mero fato de que virou o ano. Pega a inflação do ano anterior e repassa para preço. Isso é o que a gente chama de inércia. E o setor de serviços, ele é dominado pela inércia inflacionária. Além disso, você tem utilidade pública, que são os chamados preços controlados, energia elétrica, os planos de saúde que são tabelados, uma série de produtos que são reajustados de acordo com a inflação passada. Então é evidente que o setor de serviços que está recompondo a sua atividade depois de quase 2 anos de pandemia, com portas fechadas, ele vai recompor e vai ter alguma pressão de preço para recompor a atividade econômica desse setor. Isso é absolutamente esperado, não tem nenhuma grande surpresa aqui. O problema é acomodar essa recomposição do setor de serviços com a queda de preço em outros setores. Agora, o que a taxa de juros está fazendo, na minha visão, que é muito preocupante, é matar empresas. A gente tem tido recordes de recuperação judicial de empresas, recordes de falências de empresa, e exatamente no setor que emprega 9 em cada 10 trabalhadores, novos empregos, que são gerados, que é o setor de serviços. Então, o setor de serviços, ele não pode ter crédito muito caro,
porque em geral são pequenas empresas que não têm acesso a crédito, já estão excessivamente endividadas. Manter a taxa de juros nesse patamar vai gerar exclusivamente um único resultado, que é aumento do desemprego. Só não está gerando ainda porque existe uma força grande vindo do lado do gasto público, com a PEC da transição, que está elevando a renda das famílias. Agora, se não fosse isso, a economia estaria em maior frangalho do que está agora, e certamente a gente poderia estar crescendo muito mais se não fosse essa intransigência monetária por parte do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Roncalho, eu quero aproveitar a sua presença aqui, a gente já está se encaminhando para o final, mas antes eu queria saber como que tem sido os diálogos do governo federal e o próprio BC com bancos para procurar alternativas para substituir o rotativo do cartão de crédito. Essa é uma grande preocupação das pessoas. Aliás, essa é a modalidade de crédito mais cara do país, né, atualmente, com juros altíssimos e que prejudica muito a população de baixa renda. Eu tenho acompanhado essa discussão com muito ceticismo, porque na minha visão eles estão mexendo em tudo que é acessório e perfumaria, não estão mexendo no central, que é a taxa de juros. Então, para mim, enquanto você não mexer no principal causador da aceleração do endividamento familiar, que é a taxa de juros exorbitante que se paga particularmente em cartões de crédito, que pode passar de 400% ao ano, para quem... 437,3% ao ano, para ser mais exato. Isso. Para quem não é familiarizado com juros compostos, significa que você vai pagar 4 vezes o dinheiro que você pegou emprestado no espaço de 1 ano, isso só em juros. Então você tem que pagar 4,3 vezes a mais e ainda o dinheiro que você pegou emprestado, que é o principal. Então a gente está falando de algo exorbitante, assim, algo que foge a qualquer bom senso, né, dentro de uma economia, é algo que está muito fora de qualquer padrão internacional. Então não mexeu nisso, como um amigo meu me disse, né, comentando essa decisão, né, ou essa proposta que o Roberto Campos Neto novamente vazou antecipadamente antes de estar negociado, é o equivalente a você evitar a traição do seu cônjuge tirando o sofá da sala, entendeu? Não vai mudar nada, porque, né, o principal problema não é o número de parcelas, não é em si a questão do pagamento mínimo, mas é a taxa de juros exorbitante. Isso é algo que o Eduardo Moreira, né, que está aqui com a gente, já faz há muito tempo, que é denunciar, né, o abuso que é a cobrança de taxa de juros no Brasil. Então, pode ajudar, Gabi? Vai aliviar eventualmente, vai impedir que as pessoas entrem na bola de neve da dívida do cartão de crédito? Vai ajudar, mas não vai resolver porque as famílias vão cair em outra bola de neve de dívida, em outro tipo de acordo, outro tipo de linha de crédito. Então a questão, na minha visão, passa necessariamente por atacar a taxa de juros, o oligopólio dos bancos e também, né, das empresas que fazem a gestão desses cartões. Quais são as alternativas que estão sendo estudadas, pelo menos no que a gente tem acompanhado, para diminuir esses juros nessa linha de crédito, Roncalho? Então, existem já medidas que foram tomadas pelo Ministério da Fazenda já desde 2006 e em 2019 teve a concretização do cadastro positivo, que é uma tentativa, né, de tirar as pessoas daquele catálogo geral de devedores, em que a gente é visto pela média. Então, por exemplo, pessoas como eu, né, que estão nos seus 40 anos de idade, pai de família, que tem uma renda X, eu vou pelo risco médio dessa minha característica aqui demográfica. E aí eu pago a taxa de juros de todas as pessoas que compartilham essas características comigo. O cadastro positivo, ele me olha individualmente, ele permite que os bancos olhem para mim e falem, o André é bom pagador, ele nunca teve inadimplência ou teve baixa, tal, então com isso ele vai ter uma taxa de juros menor. Isso ajuda, mas não resolve o problema do oligopólio bancário que a gente tem no Brasil, em que 3 ou 4 bancos dominam a concessão de crédito. E aqui a única alternativa é ou a gente limita o crédito a ser cobrado por esses bancos, o que é uma alternativa que causa horrores na FEBRABAN, na Federação Brasileira de Bancos, ou a gente faz, né, um aumento da concorrência que pode ser feito, por exemplo, via essas novas tecnologias, as fintechs, e até, né, o Drex, como está sendo colocado agora pelo Banco Central. Agora, o potencial é grande, tá, Gabi? Agora, se vai efetivamente acontecer ou não, ainda vai depender de muita água que tem que rolar e muita regulação que tem que ocorrer por parte do Banco Central sobre os bancos. Muito bom, Roncalho. E a gente precisa, né? Porque a gente tem famílias endividadas, é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Então, é uma medida importantíssima o quanto antes da gente ver avançar, né? Então, a gente espera que essas discussões avancem.
E eu queria só destacar que o Desenrola, que é esse programa de limpeza do balanço das famílias mais pobres, né, das famílias endividadas, ele enxuga o gelo na medida em que ele faz algo positivo, que é limpar o balanço das famílias. As famílias ficam menos endividadas, têm maior caixa para poder cumprir as suas obrigações financeiras, mas não protege as famílias de cair novamente no endividamento. Então, ou a gente repensa toda a estrutura do crédito pessoal, do crédito familiar no Brasil, de uma maneira a incorporar os bancos, a reduzir as taxas de juros, a não ter essa cobrança abusiva, ou a gente vai, daqui a alguns anos, ter que fazer outro Desenrola novamente, onerar o orçamento público com isso mais uma vez. E eu acho que está na hora do Brasil aprender de uma vez por todas e começar a atacar o oligopólio dos bancos que mantém esses juros exorbitantes no Brasil. Sem dúvida. André Roncalha, muito obrigada pela sua participação. Foi um luxo ter você aqui. Um prazer enorme te receber. Um beijo para você. Espero que você volte em breve. Com notícia boa, né? Por favor. A gente precisa. Eu não vejo a hora de voltar com notícia boa, Gabi. É um prazer, foi uma honra estar aqui com você. Desejo toda sorte, todo sucesso aqui com o programa e contem sempre comigo, tá bom? Com certeza. Um beijo, até a próxima. Beijão. Bom, o Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar, eu te lembro, o podcast Em Detalhes na versão podcast, como eu disse, nas plataformas de áudio, a plataforma que você preferir ouvir. Até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do Videocast em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Nino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e a sonorização são de Matsu e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios da TV Senado, da TV Brasil e do PrimoCast.